Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje tem uma excelente notícia que é a respeito do pagamento do Transferban, onde o Cruzeiro já não tem mais nenhuma pendência, tá, em relação à FIFA, à CNRD, que eu quero comentar aqui com vocês a respeito de mais pagamento de Transferban por parte do Ronaldo. Quero falar também com vocês sobre um zagueiro. Será que o Cruzeiro deve contratar mais uma opção para o setor de defensor, que na minha opinião, tá, a Raposa hoje precisa de um jogador assim para chegar e ser o grande titular na posição. Quem poderia ser esse jogador? Quero falar também com vocês sobre o Jean Carlos, jogador que foi, no caso, muito comentado com vocês, por vocês no meu vídeo de hoje mais cedo, como uma boa opção para o Cruzeiro. Será que seria interessante? Quantos milhões, inclusive, o Náutico aceitaria liberar o jogador? E também, para terminar aqui com vocês, falar a respeito assim, do caso envolvendo o Giovani, que está de saída do Cruzeiro, dando mais indício ainda de que a camisa 10 agora está disponível, e também de que o jogador era uma das opções para esse setor de meio campista, que possivelmente o Cruzeiro também deve ir ao mercado. Mas antes de começarmos a playlist aqui, para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca aí de 33 mil inscritos, então conto com a ajuda de todos para alcançar essa marca. O salve de hoje vai para duas pessoas que comentam no meu vídeo de hoje mais cedo. Primeiro vai para o Fabrício, muito obrigado aí, Fabrício, por ter comentado. E o segundo salve nesse vídeo vai para o Luan Oliveira, ele que no caso foi o primeiro a comentar. Muito obrigado, Luan. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que vai sair por volta das 11h45, tá? Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Então vamos assim para as notícias. Quero começar falando sobre o pagamento de mais um Transferban por parte do Ronaldo, que é a respeito do atacante Careca junto ao Atlético do Acre, que o valor foi próximo dos R$1 milhão. Finalmente nós ficou sabendo o valor exato, né, dessa negociação, porque alguns portais falavam que era 900 mil, outros 1.200.000, já havia até de 1.300.000, mas pelo que parece chegou esse acordo com a equipe acreana por R$1 milhão, e que o clube, inclusive de acordo com o Globo Esporte, efetuou esse pagamento já nessa sexta-feira, no caso pela contratação do meia lá em 2017. Enfim, a Rádio Itatiaia também já tinha informado do acordo do Cruzeiro do Ronaldo, né, com o clube acreano e também o Independente Del Valle, pagando aí quase 13 milhões e meio de reais somente nessa semana de Transferban. Lembrando que o Cruzeiro teve que pagar 12 milhões e meio pela contratação do Caicedo também lá em 2017, né? Então, contratações que o Cruzeiro fez no caso há 5 temporadas atrás e tendo que pagar no dia de hoje, realmente até prejudicando bastante o planejamento da atual temporada, mas pelo menos o Cruzeiro hoje tendo condições, justamente por ser um clube empresa, por causa do Ronaldo, de pagar esses Transferban. Lembrando que isso é muito importante porque o prazo de inscrição de atletas no Cruzeiro para o Brasileirão é até o próximo dia 12 de abril, na próxima terça-feira. Depois só abre no meio da temporada de julho, então tem que pagar mesmo o mais rápido possível. E no caso os reforços que chegaram só vão estar à disposição do Cruzeiro somente na próxima partida. Hoje contra o Bahia poucos jogadores estavam com condições físicas e também regularizados no bid da CBF. Eu até fiquei curioso, dei uma pesquisada também a respeito do atacante Careca, onde será que ele foi parar? Enfim, lembrando que depois que ele saiu do Cruzeiro, ele estava emprestado pelo Atlético do Acre, ele voltou, ficou uma temporada e meia por lá e está há 3 anos consecutivos jogando no futebol da Malásia, tá? Um time chamado Perak, eu acho que é isso. Hoje ele tem 26 anos de idade e inclusive nessa atual temporada tem 12 partidas e 4 gols marcados, já tem seus 26 anos e atua como centroavante. Enfim, rendeu esse processo aí que na época era de apenas R$400 mil, 450 mil, e depois, né, com esse passar dos anos, depois de juros e correção monetária, o Ronaldo pagando R$1 milhão e já enviou a documentação para possivelmente ainda nessa sexta-feira o Cruzeiro poder registrar jogadores no bid da CBF. Bom, quero falar com vocês também sobre o Giovani, ele que assim está de saída do Cruzeiro, que foi confirmada essa informação já na manhã dessa sexta-feira, quando eu acabei de postar o vídeo, praticamente saiu essa notícia do Giovani deixando o Cruzeiro por empréstimo até o final da Série B, indo para o Sport, tendo 100% dos seus salários pagos pela equipe pernambucana. Enfim, eu já tinha falado aqui para vocês que o Giovani, eu gosto bastante do jogador, até gostaria de que ele ficasse aqui no Cruzeiro, mas depois desses boatos de que vai chegar um camisa 10 na Raposa e tudo mais, se isso se concretizar, eu não via isso acontecendo com o Cruzeiro tendo o João Paulo e o Giovani para essa posição. O João Paulo tem sido titular, não vai jogar hoje contra o Bahia porque ele teve uns problemas musculares, nem inclusive enfrentou o Atlético Mineiro, mas o Cruzeiro ficar com 3 meias ofensivos não era o que eu imaginava para o Ronaldo de clube empresa. Mas com a saída do Giovani agora eu vejo que tem mais possibilidade de chegar um jogador justamente para essa posição, que é o que eu vou comentar aqui com vocês agora há pouco.
enfim, sendo emprestado até o final da temporada, que é até estranho também o Cruzeiro emprestar, porque quando o Cruzeiro estava na primeira divisão, tudo bem, emprestava um jogador igual o Bruno José pro Guarani, o Giovani pro Sport, alguns outros times, por exemplo, a Ponte Preta e tudo mais, mas quando o Cruzeiro estava na Série A, hoje na Série B, é até estranho porque você meio que está reforçando um rival direto para uma disputa do acesso, ainda mais o Sport que acabou de ser rebaixado para a Série A, então não acho um excelente negócio assim para o Cruzeiro, no menos mal, né? Pelo menos livrou de 100% do salário do Giovani, que tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023. Enfim, nessa atual temporada ele fez 7 jogos, 2 gols marcados e uma assistência, mas a grande questão é que ele perdeu bastante espaço, principalmente por conta de problemas musculares, principalmente na coxa direita, ficou mais do que 5 partidas fora do Cruzeiro apenas nesses últimos jogos. Então isso fez fundamental, né, para ele não ter uma sequência e consequentemente essa saída dele da Raposa, porque eu até vi nos comentários muita gente falando, né, que realmente o Bruno José, o Giovani fizeram parte daquele time de 2021 que nem chegou perto do Cruzeiro conseguir o acesso. Então você pensa no Ronaldo, você sendo dono do clube, não ficou acompanhando direto o futebol do Bruno José, do Giovani, você vê aqueles jogadores que não deram conta de subir o Cruzeiro para a Série A em 2021 e 2020. Você vai querer esses jogadores que continuem aqui no Cruzeiro em 2022, sendo que tem a possibilidade de emprestar eles para outro time e até contratar novos jogadores, muitas vezes até mais jovens com salário mais baixo. Então, na visão do Ronaldo, eu entendo completamente essa saída do Giovani, que agora o Cruzeiro fica com a camisa 10 livre e também possivelmente vai ao mercado para contratar mais um meia ofensivo. Que é justamente sobre isso que eu quero comentar aqui com vocês, porque no vídeo de hoje de manhã, onde eu falei sobre a possibilidade de um camisa 10 de peso chegar no Cruzeiro, eu falei justamente sobre isso, que não vai ser um jogador que joga, por exemplo, na primeira divisão, num grande clube do futebol brasileiro, ou, por exemplo, com um salário de 500, 600 mil reais por mês. E até vieram algumas boas alternativas, que eu separei uma aqui em específico, que é no caso do Jean Carlos, um jogador que já esteve na mira do Cruzeiro antes, inclusive de forma oficial, tá? Mas assim, é um jogador que hoje tem seus 30 anos de idade, praticamente indo para a sua terceira temporada, muito bem com a camisa do Náutico, ele que ano passado foi, principalmente no início da Série B, era um dos grandes jogadores da equipe pernambucana, somando no total, ano passado, 45 jogos, 13 gols e 12 assistências, lembrando que ele atua como meia ofensivo e que está nessa sua terceira passagem, ou nessa sua terceira temporada consecutiva pelo Náutico, com excelentes números também em 2022. 15 jogos, 5 gols e 2 assistências. Até mesmo para ter um parâmetro de, por exemplo, quanto que ele aceitaria, no caso, a equipe do Náutico aceitaria negociar o jogador, que lembrando, tem contrato com a equipe pernambucana até o final dessa atual temporada, ou até o Grêmio demonstrou interesse na sua contratação, e o próprio presidente do Náutico disse que não sai negócio por menos do que 6 milhões e meio, 7 milhões e meio de reais, isso porque tinha vários times interessados, no caso no Jean Carlos, e também em alguns outros jogadores do Náutico, do futebol de Israel. Até teve algumas propostas, mas bem abaixo do que aquilo que o Náutico estava esperando para abrir mão, do seu camisa 10 dessas últimas 3 temporadas que tem jogado demais. Eu acho que poderia ser uma boa opção, tá? O Jean Carlos no Cruzeiro eu acho que realmente daria muito certo, é um jogador que entende de Série B. O Cruzeiro esse ano tem focado muito mais em trazer jogadores que já se provaram na competição. Só você olhar para o ataque do Cruzeiro, com o Edu, o Vagninho e tudo mais. Então acho que poderia ser uma boa opção o Jean Carlos, justamente pensando por esse lado. Mas se for para tirar 5 milhões, 6 milhões e meio de reais, não vejo que o Ronaldo tiraria esse dinheiro todo para contratar um jogador que já tem 30 anos de idade. Quem sabe ali se o Náutico não aceitasse uns 3 milhões, mais algum jogador sendo emprestado. O Cruzeiro tem vários jogadores, que na minha opinião poderia ser cedido ao Náutico. Então justamente por conta disso eu acho que poderia haver uma possibilidade, é bem mais viável, você pensar no Jean Carlos, por exemplo, igual eu estou falando aqui no vídeo de hoje, do que, por exemplo, nos nomes que estavam sendo especulados, Everton Ribeiro, Luan, até alguns nomes ali completamente fora da realidade financeira do Cruzeiro. Então eu vejo que o Jean Carlos poderia ser uma excelente opção e custando bem baixo, que pelo que eu apurei aqui com vocês, tem uma aprovação bem grande por parte da torcida. Que eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do jogador, inclusive atleta que tem ido muito bem no Náutico nas últimas 3 temporadas e meia. Só lembrando, ele já teve passagens também, no caso pelo São Paulo em 2016, pelo Goiás em 2017, além também de outros times que ele já rodou, no Coritiba, na disputa da Série B em 2018, Mirassol, Grêmio Novo Horizontino e também Vila Nova, além do São Bernardo, onde ele foi revelado. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito da zaga do Cruzeiro com 2 atualizações. Primeiro é a respeito do zagueiro Arthur, que estava emprestado
no caso a Ferroviária, para a disputa do Paulistão. Ele que voltou de empréstimo e, de acordo com o Globo Esporte, encaminha uma rescisão de contrato com o Cruzeiro, tá? É um jogador que eu gosto bastante do Arthur, já demonstrou ter potencial, mas se ele não for ter uma sequência no Cruzeiro, realmente nem compensaria deixar o jogador aqui na Raposa, e deve ter uma rescisão de contrato que ia até o final desse ano para ele acertar com outro time, que vai lembrar, desde quando ele surgiu na base do Cruzeiro, teve passagens pelo futebol de Portugal, pelo Brasil de Pelotas, pelo América, e estava na disputa do Paulistão pela Ferroviária. Não vai ser aproveitado. E assim, você olhando para o setor defensivo do Cruzeiro hoje, nós temos duas opções que estão sendo titulares, o Eduardo Brock e o Lucas Oliveira, além também do Matheus Silva e o Wagner Leonardo, que são reservas imediatos nessa posição. Mas a grande questão é que eu vejo assim, o Cruzeiro hoje falta um defensor para ser o titular absoluto. Eu acho até mesmo o Eduardo Brock mais bem preparado, mais bem entrosado do que o Lucas Oliveira. Por exemplo, o Eduardo Brock e o Maicon ou o Sidney, para mim, na minha opinião, já estarem muito bem servidos. Mas o Maicon e o Sidney saiu do Cruzeiro, então eu acho que se fosse para chegar um jogador nessa posição, eu gostaria, tá? Para a sequência da Série B, o Eduardo Brock e o Lucas Oliveira em partidas que ele realmente tem ali um atacante complicado de enfrentar, como o Cruzeiro enfrentou, por exemplo, nesse ano, né? Os jogadores, partidas contra o América decisiva, contra o Atlético Mineiro, realmente deu muito trabalho, e na minha opinião o Cruzeiro, se contratasse um jogador de peso para esse setor, já estaria com um time muito próximo do ideal para começar agora a Série B. Lembrando que além do Eduardo Brock, Lucas Oliveira, Matheus Silva e o Wagner Leonardo, o Cruzeiro tem o Paulo e o Everton, dois jogadores da base que eu acho que até mereciam um pouco mais de oportunidades, mas até aqui eles não foram escalados pelo técnico Paulo Pezzolano e deve jogar mais essa temporada na equipe sub-20, até porque ambos têm 19 anos de idade e ainda podem jogar por essa categoria. Lembrando que teve alguns outros nomes especulados nesse setor de zagueiros, inclusive o blog da Raposa, lá no seu Twitter, trouxe informação do portal FlaWeb que o Cruzeiro teria procurado o Flamengo pela contratação do Gustavo Henrique, jogador do Flamengo, que eu acho que seria um baita reforço, tá? Um jogador que eu acompanho há muito tempo, desde quando ele estava no Santos. Já até sugeri ele para o Cruzeiro quando eu comecei lá no Twitter, em 2018 e tudo mais, que ele estava ficando sem contrato com a equipe santista, mas infelizmente ele tem um salário muito alto hoje no Flamengo, próximo dos R$500 mil, porque o Flamengo não contratou ele do Santos, ele estava livre no mercado, então tem um valor bem alto justamente por conta das luvas que prometeu ao jogador, salário passando da casa dos R$500 mil por mês. Mas na minha opinião, se o Cruzeiro e o Ronaldo tivessem essa condição de investir em um jogador desse nível, ainda mais se for pensar na Série B, então eu acho que seria um reforço gigantesco e um baita time do Cruzeiro sendo formado para essa atual temporada. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários sugestões de zagueiros que estão indo bem, quem sabe um jogador que foi bem em algum outro time, no caso de meio de tabela da Série A do ano passado, se destacou principalmente na Série B. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras duas sugestões de vídeo para vocês. Esse vídeo de hoje mais cedo, onde eu falo sobre o Pedro Lourenço que falou a respeito dessa chegada de um camisa 10. O que ele disse que tem de verdade nessa história? Vai lá dar uma olhada nesse vídeo. Além também do vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre um bilionário que pode sim comprar algum percentual da SAF do Cruzeiro, que inclusive já se reuniu com o Ronaldo. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo, tá tudo aqui aparecendo na tela final para vocês, junto com o nosso canal de cortes. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!